a todos. Agradecer a oportunidade que a professora Angelita nos proporciona para nós conversar um pouquinho e trocar algumas experiências na noite de hoje sobre licenciamentos ambientais e alguns outros assuntos pertinentes no qual a professora Angelita nos repassou. Professora Angelita, que foi minha prof também. A professora Angelita foi minha prof lá do segundo grau, apesar de eu e ela termos a mesma idade, acredito eu, pelo que eu lembro, mas foi minha prof, pois eu fiquei muito tempo fora dos bancos escolares, foram 14 anos fora dos bancos escolares, e onde então depois eu resolvi voltar a estudar. Então, lá fiz supletivo da quarta à oitava série, depois entrei no segundo grau e tive a oportunidade, né, e o privilégio de tê-la como minha professora, e que lembro até hoje, que às vezes eu não conseguia dormir direito pensando nas aulas de química, né, prof. Angelita, que eu tinha muita dificuldade. Mas, enfim, passou isso e a gente foi se aprimorando e eu consegui passar no vestibular para a ADM. Então, na época lá, me formei em 2008, né? Na época, quando que eu passei no vestibular, para mim foi uma alegria muito grande, pois eu tinha parado um bom tempo de estudar e fiz supletivo, enfim, e consegui. Mas também, contar um pouquinho da minha história, dos meus tropeços, né, em ADM. Eu acho que estou falando aqui com a turma de ADM, né, prof? Estatística e cálculo nunca foi o meu forte, tá? Então, já contei essa história para a prof. Angelita, onde que eu reprovei em estatística. E o professor, na época, o professor de estatística, me fez a seguinte analogia: não, estatística e carnaval tem todo ano, se tu reprovou, agora o ano que vem tu entra e faz novamente. E então, perdi minha turma, tá? Me formei um ano depois, e aí, depois de formado, resolvi fazer uma especialização. Aí estou eu lá na fila para fazer a matrícula, onde eu ia fazer gestão empresarial. Aí me vem o professor que me reprovou, quer dizer, eu me reprovei, né, em estatística. Vem o professor e bate nas minhas costas: preciso falar contigo, Valmir. E eu já não gostando muito, né, fui mesmo assim conversar com ele. Ele falou: Valmir, eu vejo em você um grande potencial, não em gestão empresarial, mas sim em gestão ambiental, onde que a UNOESC, onde que a gente se formou, tinha aberto na semana também as vagas para especialização em gestão ambiental. Aí lá vamos nós. Aí eu desisti na época de fazer, então, a inscrição naquele dia para pós em gestão empresarial, voltei para casa e também, né, prof. Angelita, lembro muito bem que fiz contato com você mais uma vez, você e o Luiz Poser, aqui de Bom Jesus, onde que então eu pedi uma opinião, e você logo falou: não, Valmir, não perca tempo, faça gestão ambiental. Pois na época a gente via que isso vinha se deslumbrando e cada vez mais vinha crescendo essa potencialidade de licenciamentos ambientais e, enfim, tudo que envolve o meio ambiente. E lá fomos nós, se matriculamos então, fiz a minha pós-graduação em Lato Sensu, em gestão ambiental, e aí logo depois, então, fiz a auditoria, mais um MBA em auditoria e perícia ambiental. Então, isso só para contar um pouquinho da minha trajetória aí para vocês, e muito me orgulho, viu, de ser administrador também, pois o curso de ADM, ele abre lacunas muito grandes para a gente trabalhar, né? Então, não necessariamente estar trabalhando dentro de uma empresa na questão administrativa, mas sim abre portas para outras linhas, para outros rumos de trabalho, enfim, o que a gente pode estar atuando.
tá? Então, também, continuando um pouquinho, fui secretário de Agricultura aqui em Bom Jesus do Oeste, no período aí de 2005, 2008. Em 2009, 2012, fui vice-prefeito municipal. Mas eu nunca perdi o meu vínculo que eu tinha com a área rural, com o setor produtivo. Inclusive, quando fui secretário da Agricultura, a gente promoveu vários programas que vinham ao encontro das propriedades rurais, obviamente, mas também questões ambientais, questão de sustentabilidade e tal. E depois de eu ter saído do meio político, então, que eu resolvi partir exclusivamente para o lado profissional, para o lado de licenciamentos ambientais. Mas aí veio uma dificuldade grande, pois administrador de empresas não pode assinar como responsável técnico, porque nós temos o nosso CRA, então não nos habilita isso, mas sim elaboração do projeto, sim. Então, hoje eu conto com um escritório aqui em Bom Jesus do Oeste, onde que a gente atua na região aqui, né? E eu tenho um parceiro, um amigo meu que é engenheiro agrônomo e parceiro aqui do escritório, onde que então eu e ele a gente confecciona junto os processos de elaboração de projetos para licenciamentos ambientais. Mas o motivo de hoje a gente estar aqui, então, foi falar um pouquinho sobre essas questões ambientais. Confesso para vocês que eu não sou um expert ainda em licenciamento ambiental, tá? Então, até eu acho que o combinado, né, prof? Se precisar, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu peço que vocês mandem aí para a prof, que amanhã a gente vai estar respondendo pelo WhatsApp. Pode ser assim, professora Angelita? Pode ser, gente. Tá ótimo, então. Então, falar um pouquinho dos trâmites, né? Os trâmites do licenciamento ambiental, onde que a gente atua hoje, então, voltado mais para a questão aí agropecuária, para o agro, né? Onde que efetivamente aqui no escritório a gente trabalha principalmente com as atividades de avicultura e suinocultura, que é o nosso caro-chefe. Até porque a gente está aí numa região onde que essas potencialidades vêm crescendo a cada dia, né? É notório aí as cooperativas, as integradoras, onde que vem crescendo muito com essas atividades, e, obviamente, que isso tudo precisa ser licenciado ambientalmente. E aí é que a gente entra com o nosso papel profissional, com o nosso trabalho profissional, em estar licenciando estas propriedades para elas produzirem, né? Para elas produzirem e a nossa região crescer cada vez mais no agronegócio. Então, falar um pouquinho sobre licenciamento direto. Existe hoje, eu acho que vocês devem ter noção já, mas hoje, principalmente, falar de suinocultura, onde que tem, para você hoje licenciar uma propriedade, são muitas variáveis, tá? E nessa elaboração do projeto, ainda o IMA, antes era a Fátima, agora o IMA, então, ele solicita a documentação ainda no modo trifásico, que nós falamos, tá? A LAP, a gente confecciona, elabora, então, a documentação que eles têm que ter para eles começar a fazer terraplanagem. Geralmente, esses empreendimentos são financiados, né, pelo banco, pelo BRDE e pelo BNDES, então também precisa licença para isso, e para o produtor, o empreendedor, poder construir. Então, a gente é contratado para fazer o quê? A licença trifásica, que é a LAP mais LAI, né? Que é isso que eu falava agora, que precisa para o produtor fazer terraplanagem, precisa para ele angariar o financiamento e também para ele construir. E depois a LAU, onde que a LAU, então, vai servir para ele operar.
Então, a LAP mais a LAI, ela tem uma validade, geralmente de 12 meses, de 12 a 18 meses, para o empreendedor estar fazendo essas situações que eu colocava. E depois, então, quando está pronto, quase pronto o empreendimento, a gente vai estar sempre fazendo o pedido da LAU, que é a licença ambiental de operação, onde que então habilita o empreendedor, o produtor, para ele estar alojando os suínos, né? Onde que ela tem uma validade aí de 4 anos. Passados 4 anos, a gente tem que entrar com um pedido de renovação de laudo, onde que daí também a gente elabora toda a documentação novamente, né? Se tratando em suinocultura, todas as análises de solo, onde que vai ser aplicado o dejeto, dimensionamento de esterqueiras, essa situação técnica. Para resumir um pouquinho, um processo de suinocultura, ele hoje gira em média umas 100 páginas até que fica pronto. Tá? Então, é o que o IMA nos exige para a gente estar conseguindo o licenciamento ambiental para a atividade suinícola, que cresce muito na nossa região. A gente sabe falar um pouquinho do gargalo também e setor público, onde que o IMA tem uma dificuldade muito grande, né? Pois setor públicos, eles estão bastante sucateados e existe poucos colaboradores, poucos funcionários ainda que trabalham nessa instituição. Para ter uma ideia, no IMA, aqui na Codan de São Miguel do Oeste, onde Bom Jesus do Oeste, a região aqui, boa parte, pertence à Codan de São Miguel do Oeste, hoje eles contam com 2 ou 3 colaboradores técnicos para analisarem todos os processos e estar emitindo as licenças. Então, onde que abrange aí 32 municípios, então é um trabalho árduo e muito demorado, onde muitas vezes os empreendimentos podiam acontecer muito mais rápido se tivesse mais gente para trabalhar. Então, há um tempo atrás, aí, o IMA até fez aí um contrato com o ICASA, onde que disponibilizou mais profissionais para dar uma agilidade ainda maior nos processos de suinocultura, pois depende ainda deles interpretarem o projeto que nós, profissionais, mandamos para eles, ver se está tudo certinho, fazer as vistorias nas propriedades, aí depois voltar lá para o escritório e, então, fundamentar e liberar a licença, onde que essa é o produto final, que é a licença ambiental para o produtor estar alojando. Essa é a questão que foi. Só te interrompendo, assim, ó. Em média, entre você encaminhar toda a documentação e receber a licença, no caso, encaminhou a documentação e obter a licença, quantos meses decorem? Em média? Em média, a legislação diz que depois do protocolo, quando que a gente encaminha a documentação, e a documentação pertinente ao processo está tudo ok, lá a central do IMA vai dar um ok, e o programa chamado Sinfat, onde que a gente faz tudo por ali, né, vai gerar um protocolo. Depois do protocolo, então, eles têm perante lei, 90 dias para ele estar apreciando esses documentos, para daí, então, ele estar liberando a licença. Então, eles têm os 90 a 120 dias que eles têm prazo escrito em lei para fazer isso. Confesso para vocês que já vivenciamos aí empreendimentos que, depois do protocolo, levou ainda seus 8, 10 meses para liberar a licença, para daí, então, o empreendedor começar a fazer os seus trâmites na propriedade. E também um detalhe, já aconteceu vários problemas na região anteriormente, onde que muitos empreendedores botaram a carroça na frente dos bois, diria eu, e achavam que isso era uma situação de uma brincadeira, que na propriedade deles é eles que mandam, enfim, e já gerou sérios problemas, tá?
Então, é expressamente proibido o produtor fazer qualquer tipo de, inclusive movimentação de terra no local onde vai ser construído o empreendimento, sem ter a licença ambiental, sem ter a LAP mais a LAI. Mas respondendo a tua pergunta agora, professora Angelita, com essa agilidade que o pessoal aí do IMA conseguiu, juntamente com os técnicos do ICASA, então, assim, as últimas licenças estão indo de 30 a 45 dias. Então, a gente conseguiu uma agilidade bem legal aí, tá? Nessa situação. Falar um pouquinho de avicultura, então, a avicultura já tomou uma outra proporção. A avicultura, então, hoje não se fala mais em LAP, mais LAI e mais LAU, que é o trifásico, e sim em LAC. O que é LAC? LAC é licença ambiental de compromisso. Então, é licença de adesão de compromisso. O que é? A gente vai elaborar toda a documentação pertinente ao processo e vai estar encaminhando junto ao o órgão ambiental, os técnicos vão conferir, né, essa documentação, e geralmente a licença, a LAC, que é a licença ambiental de compromisso para a avicultura, ela vai sair instantânea. Então, isso aí gerou uma grande coisa boa para nós e para a nossa região, uma grande agilidade, pois os empreendedores não precisam mais ficar 5, 6 meses, até 8 meses esperando, ou 4 meses, a licença para daí, então, estar começando seus trâmites. Então, esse é um grande gargalo que nós tínhamos em avicultura, como que hoje ainda acontece em suinocultura, e que foi resolvida esta situação. Então, boa sacada dos nossos governantes, boa sacada do IMA, né, onde que conseguiu dar maior agilidade a isso. Claro que o nosso compromisso profissional, com certeza, aumenta cada vez mais, porque eu, como gestor ambiental e também o meu colega como engenheiro agrônomo, nós estamos colocando ali a caneta, né, em algo muito sério. Mas claro que deve ser seguido isso à risca sempre com a mesma seriedade. Então, a gente espera que futuramente a atividade de suinocultura também passe a ter essa situação aí, esse trâmite junto aos órgãos ambientais. Tá? Então, essa é a situação de suinocultura e a situação de avicultura. Dizer para vocês que é fácil? Não, não é fácil. Cada propriedade que a gente atende é uma realidade, tá? E dentro desta propriedade é que a gente tem que estar inserindo os nossos conhecimentos, que a gente vem adquirindo dia a dia, que a gente já está aí há 9 anos com o escritório, e ainda todo dia a gente aprende coisas diferentes, tá? Então, uma propriedade é diferente da outra, e a gente tem que saber, eu que faço os levantamentos a campo, é um pouco difícil da gente chegar e ter esse papo reto e confiável com o agricultor, pois com o empreendedor, porque a gente sabe que se ele não fazer a coisa certa lá, ele não vai ter a licença. Então, muitas vezes é um pouco constrangedor, mas a gente tem que ser profissional e levar isso à risca, para que ele está nos contratando para ter a licença. Então, a gente tem que também explicar para ele quais são os papéis dele, né, para ele estar produzindo e para ele estar também enquadrado dentro do licenciamento ambiental, dentro das regras e dentro das normas e dentro das legislações pertinentes para cada atividade que ele está licenciando. Então, falar um pouquinho também, até a prof. Angelita. Oi. Aqui só eu não abri, porque eu fecho o microfone para não dar microfonia, né? Sim. A aluna Aline, ela pediu, aqui eu vou aproveitar, porque é uma pergunta, eu acho que bem cabível à situação. Certo. Por que essas diferenças entre essas duas atividades? Que, por exemplo, a suinocultura é trifásica, o processo de licenciamento,
E no caso, a avicultura é pela LAC. O porquê dessa diferença? A Aline questionou. Na verdade, o licenciamento ambiental de suinocultura e avicultura tem essa diferença pelo potencial poluidor de cada atividade, onde que, então, hoje o potencial poluidor da atividade suinícola é muito maior do que a questão do potencial poluidor da atividade avícola. Respondido? Respondido, Arthur. Pode seguir. Falando um pouquinho sobre reserva legal, que também você pediu para a gente abordar um pouquinho sobre reserva legal, onde que eu acho que a maioria já deve ter aí uma noção prévia do que é, mas então a reserva legal que junto com as áreas de APP, junto com as áreas de preservação permanente, ela tem o objetivo de garantir a preservação da biodiversidade local, tá? E é um avanço legal na tentativa de conter o desmatamento e a pressão da agropecuária sobre as áreas de floresta e vegetação nativa. Então, a área de reserva legal nada mais é do que uma área intocável. Então, onde que tem os corredores ecológicos, né, que precisa ter mediante a legislação vigente. Na época, tinha a legislação aí, onde que não somente para ter o licenciamento ambiental pertinente, falando aqui das atividades, qualquer atividade vindo do agro tinha que ter a reserva legal, mas também, na época, era exigência dos cartórios, inclusive para registro de escrituras. Então, a Angelita comprava uma área de terra para a Angelita poder estar registrando esta área de terra, ela tinha que ter os seus 20% da área averbada na sua matrícula, para a nossa região. Tá? Onde que depois eu vou explicar isso com a chegada do CAR, onde que não é mais necessário. Mas, na época, quem fez a averbação da reserva legal, e são inúmeras, mas inúmeras propriedades, não tem mais como também ir lá no cartório e tirar esses 20%, pois uma vez averbado, vai ficar sempre averbado a área da reserva legal. O que tem sido feito, e o nosso escritório optou a não fazê-lo, é a realocação da reserva legal, onde que os agricultores podem estar achando outra área e estar entrando com um projeto junto ao IMA, e desde que é aprovado, ele vai fazer a realocação da reserva legal. O que é? Achar um outro local, e aí, desde aprovado pelo IMA, vai estar averbando também na matrícula, que não é mais naquele local onde era, e sim no local onde que foi agora, então, aprovado ao IMA. Mas desde que não esteja em área de APP, área de preservação permanente, pois aí fica difícil, porque você não vai poder igual suprimir aquela área. Mas, só interrompendo você, porque assim, porque teve a data corte para questão da reserva legal, para APP a data corte foi em 2008, para a reserva legal foi 2001. Isso. Daí, no caso, assim, mas, por exemplo, assim, quando tem uma atividade consolidada, não sei se tu vai saber me explicar, mas é uma dúvida minha também. Assim. Por exemplo, se eu não averbei reserva legal, eu não averbei. Sim. Daí, eu posso, se eu comprovar, é uma atividade consolidada que já existia, eu posso, isso tem uma pequena propriedade rural, eu posso considerar uma parte das minhas APP como reserva legal pelo CAR. Agora. Posso. Sim. Pode. E daí, hoje, se eu averbei, então eu não, mesmo com o projeto, eu não posso desfazer isso, equilibrar. Não pode, professora Angelita, porque uma vez averbado no cartório, você não vai conseguir tirar aquela averbação de lá. Então, os teus 20%, efetivamente, vai ter que ter.
Então, respondendo e complementando, não pode, mas pode fazer a realocação. Então, esse é um projeto bastante moroso e tem que ser provado que essa realocação, inclusive, vai ser benéfica por essa situação que eu falava recém, né? Da fauna e a flora, corredor ecológico e tudo mais. Senão, não. Falar um pouquinho do percentual da propriedade que deve ser registrado como reserva legal também, né? Que varia de acordo com o bioma e a região em questão, né? Não sei se todos sabem, mas 80% deve ser averbado, 80% em propriedades rurais localizadas em áreas de floresta na Amazônia legal. Então, veja bem, nós estamos aqui com 20%, lá é 80%. 35% em propriedades situadas em áreas de cerrado, na Amazônia Legal, 20% na propriedade, 15% na forma de compensação ambiental em outra área, que é o que eu falava, e porém na mesma microbacia. Então, tem que estar dentro da microbacia para fazer essa compensação lá no cerrado. E 20% na propriedade situada em área de floresta e outras formas de vegetação nativa, e nas demais regiões do país, que é o nosso caso aqui, 20% na propriedade e em área de campos gerais em qualquer região do país. Então, trazendo para a nossa realidade, que eu já falei 2 vezes, falar de novo aqui, são 20%, tá? 20%, então, na época, e a gente presenciou isso muito, e para a gente conseguir fazer com que o agricultor conseguisse a licença ambiental para estar exercendo sua atividade, e também aos que investiram em um imóvel rural, tinha que sim ter os seus 20% averbado na matrícula como reserva legal. Tá ok? Respondido, ficou alguma dúvida nessa situação de reserva legal que eu possa ajudar, prof? Não, acho que foi bem esclarecedora. Tá, okay. Anderson, faça perguntas. Se a gente souber, se ele souber responder, beleza, e se não, ele encaminha. Tu não quer mandar pelo WhatsApp? Abre ali, daí se ele puder responder. Boa noite, prof. Boa noite, Lucas. Boa noite. Que Lucas é o filho dele, que ele entrou com o Gmail do filho. Ele é o Vomir. Tá. Assim, meus pais, eles têm uma terra lá, são em torno de uns 20 hectares, e faz uns 35 anos que ninguém plantou nada em cima e ela virou mata, né? Uhum. E eles estavam pensando em abrir essa terra. Tem a possibilidade? Como é que funciona? Tipo, já tem mata fechada em cima da terra. Sim. Existe a possibilidade, existe uma instrução normativa, uma IN para isso, junto ao IMA, tá? Onde você deve encaminhar um projeto de supressão de vegetação nativa em área rural, e onde que, então, segue o mesmo rito de licenciamento ambiental que eu falava até então, como para suinocultura e para avicultura, tem IN para isso também. Então, onde que eles vão estar analisando, os técnicos do IMA, a possibilidade de estar viabilizando o licenciamento ambiental para você fazer a supressão desta área. Mas confesso que é bastante difícil, se for área de regeneração avançada. Então, se ainda você falava que é capoeirão, né? Então, o capoeirão, desde que não esteja em área de APP, área de preservação permanente, existe sim a possibilidade de você estar entrando com um projeto junto ao IMA para estar viabilizando isso e você transformar isso em uma área produtiva. Porque o problema ali, Vomir, só complementando, né? O meu pai, na época, você até ajudou no licenciamento, quando ele trabalhava com suinocultura. E hoje ele tem uma área de preservação permanente e ela já se regenerou. Mesmo que eu acho que se ele tentasse realocar isso, eu acho que seria muito difícil, justamente porque já deixou de ser capoeirão. A localização da reserva legal dele, então tem lugares de mata nativa, então se ele tentasse ali converter essa reserva legal, mesmo a questão dali da supressão, né? Dependendo da vegetação, é bem difícil.
Exatamente, pois ali está provado que existe ali um corredor ecológico, né? Onde que os animais, existe a fauna, existe a flora, e possivelmente essa área do seu pai é intocável hoje perante a lei, tá? Falar um pouquinho do CAR, então, há um tempo para cá, não me recordo agora a data, mas eu posso, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso estar encaminhando a data e onde que foi instituído o CAR. O que que é o CAR? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Então, no lugar da averbação da reserva legal, propriamente dita, onde que na nossa região, então, tem que ficar ali os 20%, foi instituído o CAR. Então, as propriedades que até então não tinham a averbação da reserva legal, ou mesmo as que tinham, todas elas tocaram de aderir ao CAR, ao Cadastro Ambiental Rural, onde que eu tiro o chapéu para os políticos, porque eu também fui político, me considero ainda um pouco político, que foi uma sensibilidade muito grande dos parlamentares em estar instituindo o CAR, onde que desobriga um pouquinho esta situação dos 20%, pelo menos, porque exatamente era um verdadeiro absurdo que era feito, né, em inúmeras propriedades, averbando os 20% de reserva legal, onde que realmente não precisava, mas era lei, então era algo goela abaixo. Agora, com a instituição do CAR, mudou. Então, hoje, existe aí uma legislação onde que o CAR é inserido, tá? Mas onde que a obrigatoriedade dessas situações diminui bastante e viabiliza bastante as propriedades rurais. Então, o CAR é um instrumento obrigatório para a regularização ambiental das propriedades rurais em todo o nosso país. Sem ele, o proprietário fica, por exemplo, impedido de receber o crédito agrícola e ter acesso a outros benefícios previstos na lei florestal. Então, assim, todas as propriedades do país devem ser inscritas no CAR, onde que, aqui na nossa região, acredito eu, dificilmente que ainda exista alguma propriedade que não está inscrita nesse instrumento no CAR, Cadastro Ambiental Rural. E a gente que trabalha também com a situação de elaboração de projetos bancários, hoje é uma obrigatoriedade apresentar o CAR junto a instituições financeiras, onde que vai ser angariado recurso junto ao BNDES, junto ao BRDE, o CAR se tornou uma obrigatoriedade para esse fim também. Falar um pouquinho para você sobre o que é a APPs. APPs é Área de Preservação Permanente. Então, conforme a definição da Lei 12.651 de 2012, a área de preservação permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os cursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade que eu falava antes, né? E facilitar o fluxo gênico da fauna e também da flora. Proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações, da nossa população humana. Então, o que é a área de APP? Nas propriedades rurais, sangas, riachos, rios, fontes, isso tudo, poço, fonte, vertente, tudo isso é área de APP. E quando que a gente vai fazer lá o levantamento para o licenciamento ambiental, nós projetistas, a gente deve seguir isso à risca, pois é uma exigência que o Código Florestal nos exige, é uma exigência onde que o IMA cada vez está batendo mais em cima e as autoridades florestais cada vez estão batendo mais em cima para essa situação que eu acabei de falar, né? Que é a preservação principalmente da água, onde que a gente vem vivenciando que o consumo é cada vez maior,
desse líquido tão precioso, né, que é a água, e ela deve ser preservada. Então, às vezes, a gente se depara com situações assim, que realmente está bem depredada a situação das áreas de APPs nas propriedades rurais de nossos clientes, de nossos agricultores. Onde que aí, então, antes eu falava que nós temos que ter a sensibilidade e a gente tem que agir com muito profissionalismo, explicando isso para o empreendedor, onde que ele deve, sim, ter sua atividade rentável, mas também ele tem a obrigação de preservar. De preservar o quê? De preservar as áreas de APP, as áreas de preservação permanente, que até hoje, professora e alunos, eu não me deparei com nenhuma propriedade que não teve APPs. Então, todas as áreas, todas as propriedades têm, sim, áreas de APP em toda a nossa região. Volmir, Oi. interrompendo assim, supondo ali, que daí eu acho que talvez alguns alunos também tenham essa dúvida, e assim eu vou aproveitar a tua colocação. Certo. Por exemplo, eu cheguei numa propriedade que tem lá um poço, e é a área de preservação permanente. Certo. E ele não fez aquela reserva técnica exigida por lei. Certo. Como é que vocês procedem com relação a isso enquanto projetistas? Como é que vocês orientam o agricultor, no caso? Então, existe também as áreas mínimas a serem recompostas, né? As áreas mínimas a serem recompostas perante a lei. Então, a propriedade que é menor, que tem menos de 4 módulos fiscais, existe uma metragem, uma determinada metragem. E para as áreas maiores que 4 módulos fiscais, aí é outra metragem. Porém, a grande maioria das propriedades dos nossos clientes são menores do que 4 módulos fiscais. Tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos curso d'água, já falando e te respondendo a tua pergunta e abrangindo um pouquinho mais, a faixa mínima a ser recomposta para o curso d'água é 5 metros de cada lado. Seja isso um córrego, ou seja isso uma sanga, ou seja mesmo um rio. De 1 metro a 10 metros, esse é o parâmetro, 5 metros para cada lado de mata ciliar, onde o produtor deve recompor. Mas aí não para por aí. As nascentes e olhos de águas perenes devem ser recompostos em 15 metros. Então, respondendo, professor, a sua pergunta, onde que a gente se depara, diria eu, mensalmente com esse tipo de problema ainda, tá? A gente conscientiza o agricultor e mostra para ele como deveria fazer essa situação de preservação dessa fonte, desse poço, onde a gente coloca para ele que a principal riqueza, quem sabe da propriedade dele, é essa água, é esse poço, e onde que às vezes animais, principalmente bovinos, de leite ou de corte, permanecem praticamente em cima disso, né? Acabando contaminando todo o lençol freático e todas as nossas nascentes, todas as nossas águas, com essa prática não oportuna, diria eu. Então ali é 15 metros. Para lagos e lagoas naturais, também precisa ter a mata ciliar, onde que é 5 metros, tá? Aí de essas metragens que eu passei, então, até um módulo fiscal. A propriedade que tiver de 1 a 2 módulos fiscais, de 5 metros do curso d'água já vai para 8 metros de cada lado, que deve recompor a mata ciliar. As nascentes ficam os mesmos 15 metros, e ao redor de lagoas naturais e lagos, ela pula de 5 para 8 metros. Então, para quem tem de 1 a 2 módulos fiscais. De 2 a 4 módulos fiscais, os cursos d'água já aumenta para 15 metros cada lado a mata ciliar. A nascente fica aos mesmos 15, e a situação de lagos e lagoas naturais, então a mata ciliar deve ser recomposta em 15 metros ao redor desta APP. Isso tudo previsto em lei.
Mas é isso que eu falava. Existe muita resistência de alguns produtores ainda, mas graças aí à compreensão e graças ao bom trabalho que as cooperativas, que as integradoras vêm fazendo com os agricultores também já têm essa consciência que devem estar, sim, produzindo e também preservando. Então, nós já avançamos bastante nesse quesito, tá? E eu, às vezes, sugiro ao agricultor, ao invés de ele deixar somente a capoeira ao redor de um poço ou de uma nascente, eu sugiro ele plantar algumas frutíferas inativas, né? Onde que ele possa estar, quem sabe, usufruindo alguma produção, seja ela de pitanga ou uma bergamota comum, algo nesse sentido, e isolar ao redor, onde que não vai mais ter o pastoreio do gado e onde que essa área vai estar se regenerando vagarosamente, mas vai estar se regenerando sim, onde que vai ter ali o seu corredor ecológico e vai estar preservada a principal riqueza do produtor, que é a água. Pode falar, Diane Verla. Em questão das nascentes, tipo, tem pessoas que plantam os eucalipto, no caso. Aconteceu conosco, assim, nós tínhamos uma nascente e o vizinho plantou eucalipto meio perto da nossa nascente, e daí acabou secando. Tipo, nesse caso, tem alguma, como eu posso dizer, alguma licença, Essa situação do eucalipto, por que que acontece isso? Porque o eucalipto é uma planta que tem um crescimento rápido, tá? E ele consome muita água e é uma planta que se transforma muito rapidamente em uma planta enorme e consome muita água, que nem eu falei. O que que acontece? Você deve checar junto ao seu município qual é o distanciamento junto à lei municipal que permite o teu vizinho de plantar eucalipto. Aqui, por exemplo, no nosso município de Bom Jesus do Oeste, a lei orgânica diz que 15 metros longe da divisa não deve ser plantado eucalipto. Então, você não deveria ter deixado isso acontecer, ou não deve, e sim o teu vizinho vai ter que fazer a supressão desses eucaliptos, e você deve isolar ali a tua fonte e deixar vir a mata regenerativa da nossa região para regenerar devagar, né? E como deve ser essa fonte de água de vocês. Mais perguntas, gente? Professora Angelita, eu falava antes que eu não sou expert em licenciamento ambiental. A gente vem aprendendo todo dia e o que eu falei aqui para vocês, até peço desculpas por eu não ter preparado aí alguns slides, algo mais explicativo sobre a legislação, mas eu falei aí o que a gente tem de rotina no dia a dia, falando sobre licenciamento ambiental. Tem muito mais ainda a acrescentar, teria muito mais a acrescentar, mas desde que a gente pesquisasse um pouco mais sobre e tal. Eu não sei se foi oportuno, mas eu acho que a gente vai ficando por aqui. Se alguém tem mais alguma pergunta, professora queira complementar, desde já vou agradecendo o espaço. Volmir, eu que agradeço a tua prontidão ao convite que eu fiz. Quanto à questão que você destacou de não ter feito slides, eu vou colocar assim, tem aulas que eu uso slides, tem aulas que eu não utilizo. Eu, modéstia à parte, tenho os dois aspectos dos slides e a outra parte pode estar acompanhando, mas pensando no quesito da empatia, do ver, eu prefiro muito mais uma explanação sem slides,
Por quê? Porque daí eu estou vendo, eu estou fazendo a tua leitura facial. Então, não tem que se desculpar, porque quando eu te convidei, eu disse que não precisava de slides, porque eu queria que você representasse para os acadêmicos ali o que é a vida de um administrador que aproveitou as possibilidades, não se ateve somente ao ato de administrar uma empresa, que ao longo da sua caminhada você teve desafios, você teve obstáculos a superar, mas você, eu me lembro de você quando você fez o supletivo, gente. Ele chegou no ensino médio, gente, com buraco, não era lacunas, eram buracos, eram crateras no conhecimento. Nas exatas, gente, eu lembro assim, meu Deus, mas você era persistente. Hoje você, é como diria, um projetista, você é corretor, você desempenha várias funções e é única e exclusivamente fruto do teu empenho. E eu acho assim que da minha parte aqui, como ouvinte, nesse momento, porque eu era ouvinte, eu fiquei muito satisfeita com as tuas colocações. E agradeço do fundo do coração que você se dispôs e aceitou esse convite. E vou dizer o seguinte, eu acho que eu estava mais nervosa aqui do que você. Porque eu sabia assim, eu pensei, meu Deus do céu, né? Você nunca participou de uma live, né? E seria a tua primeira live como palestrante. Então, você saiu muito bem, mas eu estava mais ansiosa, tanto que olhando aqui, eu estava mais nervosa do que você, Valmir. Porque eu sabia que era a tua primeira vez. E eu não queria que tu ficasse, tipo assim, eu queria que tu se saísse bem, justamente porque tu aceitou gratuitamente. Você abriu mão das tuas horas de folga para fazer isso. Então, do fundo do coração, Valmir, gratidão por se disposto a fazer isso. Imagina, professora, eu que me sinto muito honrado poder, quem sabe, tá proporcionando um pouquinho do meu conhecimento para vocês todos. E a gente sempre se coloca à disposição, o escritório da gente sempre está de portas abertas, a família de vocês, a amigos de vocês, né? Professora, permito que passe o contato do nosso celular, para que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, nos façam um contato, que a gente vai estar sempre prontamente a estar respondendo o que a gente consegue. E se a gente não conseguir, também eu prometo que eu vou atrás das respostas aí para passar para vocês, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. E qualquer coisa, agora eu vou fazer a propaganda, ele não pediu. Se precisarem de licenciamento ambiental, procurem o Valmir. Com certeza. Estamos aí para atender toda a região. Muito obrigado, uma boa noite. Sim, agora só para destacar, porque o meu pai tinha um problema bem enrolado de licença ambiental na época, e quem destrinchou, o engenheiro agrônomo da região, não, né, a gente não cita, mas não deu conta de destrinchar. O chiqueiro ficou interditado por 120 dias, e justamente por não ter a renovação da licença em tempo hábil, mas foi o Valmir que, na época, resolveu a polêmica. Então, é uma propagandazinha, mas é uma propaganda verídica. Então, Valmir, agora eu continuo com ele para dar uma explanada mais um pouquinho sobre o assunto, porque eles têm uma provinha, né, online, e depois uma revista ambiental, tá? Obrigadão.